Araladeja, 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 o Sumare, o Bobo. Agomeã egede agudá, agomeã egede agudá, tijubu egudá, satatama no egudá. Hoje vamos relembrar a trajetória do Babalorixá Adércio de Logun Edé, que nos deixou em 2021, após 20 anos à frente do Ilê Axé Omuyolá. Durante sua liderança, ele preservou as tradições, transmitiu ensinamentos e fortaleceu a fé de toda a comunidade. Em 2023, Ebomi Dan Ajolabi foi empossado como o novo Babalorixá, assumindo a responsabilidade de dar continuidade ao legado de Pai Adércio. Histórias e reflexões sobre a importância desse trabalho. Ao lado da Ianiá do Axé, Ekedi Adma de Yansan, do Babá Ebé Cláudio de Erinlé e da Elegum Priciane de Oxóssi, eles compartilham memórias. Também prestam homenagem ao Baba Kekere Carlos, que partiu para o Orum, mas deixou sua marca na história do Ilê. Um momento de memória, respeito e continuidade, para que a tradição do Ilê Axé Omuyolá siga viva entre as futuras gerações. Me chamo Babalorixá Danjolabi, nome civil Rômulo Baiba de Souza. Sou o atual dirigente do Ilê Axé Omuyolá, situado na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. A definição de falar de Pai Adércio fala sobre o amor e a fraternidade que ele tinha muito com todos, né? Ele era uma pessoa que era acolhedora, uma pessoa amiga, que qualquer pessoa que batesse na porta dele pedindo uma ajuda a ele estava pronto a ajudar. Inclusive eu, né? Fui uma pessoa que precisei muito dele no ano de 2009 e onde eu bati nessa porta e foi onde ele abriu as portas para mim e transformou a pessoa que eu sou hoje, o ser humano e o sacerdote também que eu sou hoje. Pai Adércio, ele morava comigo e eu tinha uma casa, nós vendemos a casa, compramos esse terreno e demos início à construção do Ilê. Com a ajuda dos outros filhos que foram chegando, construímos. Meu nome é Cláudio, né? Sou de Erinlé, sou Babá Ebé do Ilê Axé Omuyolá. Esse carro quem me deu foi Logun Edé, né? E falar do meu pai, assim, bate uma saudade tremenda, porque ele era uma pessoa ímpia. Ilê Axé Omuyolá, na sua fundação, ele recebeu inúmeras pessoas. Meu pai sempre foi a pessoa certa para abraçar aquele que precisava. Conheci Pai Adércio, mas ouvi muitas histórias dele, meu pai contando, né, as coisas maravilhosas que ele fez nessa casa. E estar nessa casa e saber que o nosso, digamos, o meu avô de santo, né, eu tenho ele como avô, levantou essa casa, levantou tudo isso e hoje em dia está na mão do meu pai de santo. Isso é uma coisa gratificante. Quando houve a questão do jogo da sucessão, eu vou ser bem sincero, eu não queria aceitar. Até então que eu fiz uma pergunta ao sacerdote que fez o jogo na época, antes do jogo, que se quem fosse apontado era obrigatório aceitar. E ele falou que não era obrigado a aceitar. E no dia do jogo da sucessão, quando fui apontado como sucessor do Axé, quando eu iria abrir minha boca para dizer não, o Xumaré me pegou, né? Meu santo me pegou e quando ele chegou, muitos orixás chegaram na terra também. E quando eu acordei com um mix de emoções. Com medo, né? Porque enfrentar uma casa onde ela já existe há 20 anos de porta aberta
com pessoas com cabeças formadas, pessoas mais velhas do que eu, era para mim muito desafiador. Mas naquele momento eu fiquei em êxtase, né? Mas depois, com o tempo, fui tentando entender que eu tinha que assumir, porque foi uma escolha do orixá, foi uma escolha do meu ancestral. Então não podia renegar a tanto que ele me pediu, porque para mim seria como se eu estivesse dizendo não para o meu pai, aonde ele me ajudou no momento mais que eu precisei, né? Então para mim isso foi muito importante. E na época nós estávamos sob o comando do pai AGDI. Aí o que aconteceu? O pai AGDI foi fazer o jogo da sucessão e caiu no jogo, foi apontado o pai Danjolabi, de Oxumaré. E assim, alguns filhos saíram da casa depois que o pai partiu, mas eu não me vejo em outra situação, até porque eu sou o começo, eu sou a primeira EQED feita pela mão do pai Adécio. Eu vou fazer 25 anos de santo e eu sou Ianiá da casa. Olha, eu vejo com muita alegria, porque Dan, ele sempre se mostrou, desde iniciado, uma pessoa de conhecimento. Ele sempre buscou, né? E tinha pessoas mais velhas, mas o Oxumaré foi escolhido para levar esse legado adiante. Então, o Dan, ele nos surpreende a cada dia, a cada momento, porque ele está levando tudo à frente com muito êxito. Festejar o Oxumaré hoje foi uma tremenda alegria também. Atualmente eu me encontro na mão de Babá Agué de Colaçá, conhecido pai Paulo de Agué, né, que mora em São Paulo. Ele esteve aqui na nossa casa mês de maio para fazer umas situações na nossa casa onde nós merecemos. E a qual ele falou para mim assim: meu filho, você tem que fazer a sua casa ter uma cara de casa de santo, não que não tinha, né? Mas trazer a nossa história, a nossa ancestralidade para a nossa casa, para as pessoas que vêm nos visitar e ver, acompanhar tudinho, né? Então depois, após que ele foi, nós resolvemos colocar alguns quadros, né? Inclusive dos nossos ancestrais. Esse aqui era meu babalorixá, em memória ao Logum Xolá, né? Pai Adécio. Esse aqui foi o nosso Badedolá, nosso querido pai Carlinhos também de Logum Edé, que hoje nos encontra também como nosso ancestral. Arrumamos a cadeira do nosso ancestral, que essa daqui foi o trono dele, a qual esse aqui jamais ninguém poderá sentar, que é a nossa história. Vamos falar que virou nosso museu, né? É um objeto que tem grande valor emocional. E pra gente, que sempre tá arrumadinha, com a sua toalha, com o seu mariô. Tem alguns objetos aqui que era de pai Logum Edé, que a gente resolveu colocar na cadeira, né? Aqui hoje é o meu trono e o trono de meu pai Oxumaré, que hoje onde eu sou assentado, onde fica meu pai colocou aqui, porque é uma coisa que meu pai disse: remorto, reposto. Então hoje esse é o meu lugar dentro desta casa. Demorei um pouco para a gente aceitar um pouco, mas tem que se usar daquilo que foi dado para a gente na sua missão, né? A mensagem que eu deixo, a mensagem que eu posso deixar para todos é que a gente tem que olhar a nossa casa. Eu acho que hoje em dia, muitos estão olhando muito para a casa vizinha, deixando de viver o seu candomblé, deixando de viver a sua vida com seus filhos, deixando de viver a sua comunidade para estar olhando o vizinho. Eu acho que a gente tem que ter união entre as casas e não falações, porque hoje tem muita gente para julgar fora da nossa religião. Então não precisa a gente que é da nossa própria religião, que nós somos próprio axé, nos degladiar a respeito disso. Queria até deixar um agradecimento por todas as pessoas que fizeram presente no Ajuda de Oxumaré, que foi no último final de semana agora. De verdade, não tenho palavras para agradecer, só tenho que dizer uma coisa: gratidão, gratidão, gratidão. Dambaraweroma oude, Pocina dangiran, Voduncelé. Bafodo decama oude, Pocina dangiran,
Oduncilé, Iadão, Panagé, aí o Panagé, aí Voduncilé. Iodão, Panagé, aí o Panagé, aí Voduncilé. Dambaragueroma, Oudi, Pocina, Dangiran, Voduncilé. Bafo do Decamaúde, Pocina Dangiran, Oduncilé, Iadão, Panagé, aí o Panagé, aí Voduncilé, Iodão, Panagé, aí o Panagé, aí Voduncilé, Iodão, Panagé, aí o Panagé, aí Voduncilé. Dambaragueroma, Oudi, Pocina, Dangiran, Voduncilé.